pessoal, tudo bom? Vamos dar seguimento, então, à nossa discussão na disciplina de Construção Civil 3. Possivelmente, no nosso último encontro, nós discutimos as composições de custos unitários, ou seja, como, a partir de um determinado serviço quantificado, eu consigo determinar quais serão as quantidades de cada um dos insumos que vão ser necessários para a realização de um serviço. Então, uma composição de custos unitários apresenta, por exemplo, quanto de cimento eu gasto para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, quantos blocos eu gasto para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, quantas horas de servente ou de pedreiro a gente gasta para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Ou seja, a composição dos custos unitários são instrumentos que servem para a gente determinar quais serão os custos totais em cada um dos serviços dentro de uma obra. Quando eu consigo quantificar todos os serviços dentro de uma obra, eu vou conseguir quantificar todos os insumos que vão ser gastos numa obra e dessa forma eu vou conseguir determinar com maior precisão o custo direto, né? O que acontece agora é o seguinte: quando você terminar de fazer esse trabalho de levantamento, de análise das quantidades dos serviços nos projetos, a aplicação das composições de custos para se determinar a quantidade de todos os insumos que vão ser consumidos na obra, no final, o produto disso vai ser uma tabela gigantesca com uma série de insumos que você vai gastar, o que você vai consumir, e cada um dos insumos vai ter uma certa quantidade e um dispêndio monetário para aquele insumo. A pergunta que vai ficar agora é o seguinte: dada essa lista interminável de insumos, como nós podemos determinar quais são os insumos prioritários ou os insumos que têm maior representatividade no orçamento? Tá? Para fazer isso, existe uma técnica que é a técnica da curva ABC. Tá? A curva ABC, em resumo, ela é uma técnica para a priorização. Ou seja, eu vou pegar uma lista de coisas, as quais eu tenho as quantidades destas coisas, eu tenho os preços que vão ser gastos nessas coisas, e a partir disso eu vou medir qual é o peso que cada uma dessas coisas tem no orçamento individualmente. E depois, a partir do peso que cada uma delas tem individualmente, eu vou começar a fazer uma análise hierárquica acumulada para perceber quais são os elementos que somados vão consumindo cada vez mais o meu orçamento total para a obra. Legal? Então, a curva ABC, em resumo, ela é uma técnica de priorização. É uma técnica que, a partir do custo aplicado a uma série de insumos, como eu determino os insumos que são mais importantes. Não necessariamente vai ser o insumo mais caro e não necessariamente vai ser o insumo que eu vou consumir mais. Uma verdade será o insumo que a ponderação entre o seu preço, que é o insumo mais caro, e a sua quantidade determina o que é mais importante. Ou seja, se eu tenho uma peça que ela é cara, mas eu tenho uma só dela, pode ser que ela não seja tão importante. Por outro lado, se eu tenho uma peça que ela é muito barata, mas eu tenho muitas coisas delas, também não quer dizer que ela vai ser muito importante. A curva ABC, ela faz uma associação das coisas que são mais consumidas conjuntamente com as coisas que são mais caras, tá? Para, de novo, priorizar o que é mais importante em orçamento. Isso posto, né? Então, trata-se exatamente da relação de insumos ou serviços de uma obra em ordem decrescente de custos. Veja, você pode analisar ou para insumo, ou seja, cimento, areia, pedreiro, bloco, certo? Concreto, aço. Dos insumos como um todo, quais são os mais importantes? Ou eu posso comparar quais são os serviços mais importantes, ou seja, execução de alvenaria, concretagem, execução de fundações, né? Execução de blocos de fundação, execução de forro, execução de piso. O que é mais importante? Veja, você pode fazer priorização de insumos e pode fazer priorização de serviço, mas não se mistura uma coisa com a outra, tá? Em resumo, ela vai ser uma ordem decrescente de custos, ou seja, das coisas que mais vão consumindo custos para as coisas que menos vão consumir custos. Por esta razão, os insumos ou serviços que estarão no topo da curva ABC, ou da tabela que determina a curva ABC, vão ser os mais importantes, e os que vão ficando mais abaixo são os menos significantes ou menos importantes. Então, as curvas ABC ou a curva ABC trata
ou tratam de relações cujos dados são dispostos do maior para o de menor valor e que destacam dessa forma os itens mais significativos e permitem ao orçamentista, entre outras melhorias em seu orçamento, refinar alguns poucos itens principais para alterar significativamente o valor final. O que essa definição ou essa afirmação quer dizer? Bom, vamos pensar que numa obra eu tenho centenas de milhares de insumos que eu vou precisar comprar, né? Cada um dos insumos vai demandar que eu faça uma cotação, compare o mais barato com o fornecedor mais barato com o fornecedor mais caro. Isso vai exigir que eu sente para fazer negociações, etc. Se eu tiver que ter esse trabalhão para todos os insumos, a gente não consegue avançar. Então, existem insumos que eles vão ser mais representativos no valor final. E por esta razão, vale a pena qualquer investimento para reduzir o custo deles. Porque qualquer investimento para reduzir o custo deles alterará significativamente o preço final da obra. Por outro lado, existem insumos que são tão insignificantes que não vale o esforço de tentar negociar esses insumos insignificantes. Por quê? O peso que ele terá no orçamento final é tão pequeno que não se justifica. Tá? Para fazer essa decisão do que é significativo e do que não é significativo, então nós utilizaremos a curva ABC. Então, o princípio básico é a regra do Pareto, também conhecida como curva 80-20. Né? Esse é um modelo que foi determinado por Joseph Moses Juran, o qual ele percebeu que 80% dos problemas são gerados por 20% dos fatores. Ou seja, vão existir elementos na sua obra que eles vão representar 80% dos custos, e geralmente esses itens que representarão 80% dos custos representam só 20% dos itens que estão na tua obra. Então, por esta razão, vale a pena investigar esses 20% determinantes que representam 80% dos custos. Né? O nome Pareto, na verdade, foi uma homenagem a um economista italiano, que é o Vilfredo Pareto, né, que confirmou esta percepção do Joseph Moses Juran. Tá? Posteriormente, a curva ABC, ou a regra do Pareto, que é a mesma, assim, são ferramentas análogas, foram consolidadas e todo mundo usa isso em gestão de projetos, tá? E gestão de estoques. Então, vamos imaginar que eu tenho uma lista de insumos que foram quantificadas para uma obra, né? Então, numa obra como um todo, eu unifiquei todos os insumos que foram consumidos. Então, foram consumidos azulejo, pedreiro, servente, argamassa pronta, tijolo cerâmico, azulejista, cimento, areia, cal, pintor, massa corrida, tinta látex, selador e lixa. Foram itens que foram consumidos na obra. Cada um desses itens, né, tem um custo unitário e foi consumido com uma certa quantidade que determinou o seu custo total, tá? A quantidade, tá bom? Beleza. Então, eu tenho aqui os insumos, que são os elementos que serão comparados na curva ABC, a unidade, que é como cada um desses insumos é medido, o custo unitário, que é o preço unitário de cada um desses insumos, né? A quantidade total, ou seja, quanto eu gasto de cada um dos insumos na obra como um todo. Aí eu multiplico o preço unitário pela quantidade total, ou seja, o produto da quantidade total pelo custo unitário, resulta o custo total. Então, eu tenho quanto eu gasto com cada um dos insumos no total. Aí eu faço o percentual relativo, ou seja, quanto daquele custo total do insumo representa do custo total da obra. Então, tem um percentual e depois eu coloco isso em ordem do que mais consome para o que menos consome e faço uma somatória acumulada. Então, e aí, essa somatória acumulada é o que vai me determinar os itens ABC. O que consome até aproximadamente 50% acumulado do preço total da obra é chamado de um insumo faixa A, ou de um serviço faixa A. O que vai consumir os próximos 30%, ou seja, acumulativamente vai consumir entre 50% e 80% do preço total da obra, é chamado de faixa B, ou são serviços e insumos faixa B. O que fica ademais, ou seja, os outros 20%, né, do custo, são chamados de insumos faixa C ou serviços faixa C. Legal? Bom, e aí eu consigo transportar isso graficamente. Eu tenho aqui determinadas curvas, 20, 50, 100, né?
Ou seja, 20% dos itens vão consumir quase que 80% da obra. Entre 20% e 50% dos itens, ou seja, 30% dos itens, vão consumir entre 80% e 95% do preço total da obra. E geralmente o que vai consumir lá 5% do preço da obra vai pegar todo o restante, tá bom? A gente vai fazer exemplos de cálculo no próximo encontro para construir essas curvas. O interessante é que você entenda metodologicamente como é que ela funciona. Eu posso aplicar isso para serviço. Então aqui eu tenho exemplos de serviços que foram executados na obra. Então, execução de azulejo, execução de alvenaria, execução de emboço, execução de pintura, execução de chapisco, execução de reboco. Veja que a gente não mistura insumo com serviço. São coisas que são comparadas diferentemente, em momentos diferentes, mas que também eu posso aplicar a curva ABC para fazer análise disso. Tá? Veja, é simplesmente uma ordenação dos serviços e insumos da planilha orçamentária, em ordem decrescente. Tá? Quando eu analiso o serviço, eu não olho insumo. E quando eu olho insumo, eu não olho o serviço. São coisas analisadas separadamente. Tá? Veja, e aí você vai conseguir ter uma hierarquia, porque o que fica no topo da tabela são as coisas que vão consumindo economicamente mais o seu orçamento e, portanto, são mais importantes. E aí você consegue direcionar esforços para negociar preço, condição de entrega, para ele, no detalhe, gastar energia no que é realmente importante, que é o que é faixa A. Porque faixa C não é importante, consome muito pouco do seu orçamento e a energia que se gasta para tentar negociar esses insumos não se reverbera em melhoria de preço no final. E você consegue também avaliar os itens que têm mais impacto na obra, ou seja, se eu for fazer um acompanhamento da obra, o que eu não posso desperdiçar porque impacta no orçamento, quais são os serviços que de fato são importantes na obra, para que de fato eu coloque medição no que é relevante. Tá? Então, a faixa A são os grupos de materiais e serviços que mais pesam financeiramente no orçamento. Né? Eles vão consumir, gente, quase que metade do custo da obra. Um desconto muito pequeno em um elemento do faixa A pode implicar grande economia da obra. A faixa B representa um grupo intermediário, representa ali aproximadamente 30% do custo total da obra. Negociar pode gerar uma economia, mas não é tão significativa. Né? E a faixa C é todo o restante. Você tem que gravar também que essas faixas de 0 a 50 acumulativamente, de 50 a 80 acumulativamente, elas não são ali fixas. Você pode ter 51. Se só um item por si só ele é 49, ele já é faixa A. Se dois itens por si só já são 60% do custo da obra, esses dois itens já serão faixa A. Tá bom? Bom, é isso que a gente tinha para discutir sobre curva ABC. No nosso encontro, a gente faz um exemplo numérico para que esse conceito fique mais consolidado. Tudo de bom e até mais. Deem uma repassada no vídeo, anotem suas dúvidas para a gente poder discutir na aula ao vivo, né, síncrona, de forma mais profunda os conhecimentos da curva ABC e aplicar isso em exemplos numéricos. Até mais e tudo de bom!